Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Vamos analisar a lição da Escola Sabatina. Talvez eu vou gravar vídeos aqui sobre a lição que necessitamos estudar, de acordo com a verdade bíblica e do espírito de profecia. Aqui está a lição desse segundo trimestre, escrita pela, o nome dela aqui, Anina Edson, Edson, editora e coordenadora, do grupo da Escola Sabatina, mãe de 3 filhos e tal. Aqui é a lição do sábado, mas vamos direto logo para domingo, que vai descrever a nossa condição. E tudo o que é passado a nós devemos investigar por conta própria, pois somos cristão protestante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, se podemos dizer hoje que é a única igreja cristã protestante. Certo? Os ministros atual que estão querendo transformar a igreja sem ser cristã, mas nós somos cristão protestante. A gente investiga tudo por conta própria, não vai pela opinião de ninguém, e sim pela opinião da testemunha verdadeira e fiel, que é o nosso mestre Cristo Jesus. Por isso a gente investiga de acordo com a Bíblia e o espírito de profecia. Se não tem nada a ver com isso, a gente pega, joga fora, joga no lixo, porque não é inspirado, certo? Lição de domingo, março, dia 29. Nossa condição. O que Jesus diria sobre seu relacionamento com ele hoje? Talvez diria que está firme, ou reconheceria que no passado este relacionamento já foi mais forte. O que Jesus diria sobre seu povo nestes últimos dias da história? Na verdade, ele já disse em Apocalipse 13-14. Jesus começa se apresentando, lendo aqui, como a testemunha verdadeira e fiel, o princípio da criação de Deus. Apocalipse 13:14. Uma testemunha assim não distorce os fatos, fala com clareza e honestidade. Lógico, nosso mestre é excepcional, É verdadeiro em tudo, nosso Senhor. Aqui vem a pergunta, Qual a condição espiritual do povo de Deus e sua condição pessoal? Aí aqui tem a leitura de Apocalipse 13:14. Depois você lê aí e tal. Agora vamos no comentário da lição aqui. Jesus está falando conosco, cristãos que vivem nos últimos dias. Ele diz que nos conhece e sabe como estamos. Não somos quentes nem frios. Aos nossos olhos, não precisamos de nada. Vivemos dia após dia, passando momentos com Deus e pensamos que isso basta. Mas não. Precisamos muito mais de Jesus do que conseguimos perceber. Se ao menos fossemos intensos em nosso amor e dedicação por Ele, ou escolhêssemos viver longe dele. Para Deus isso seria melhor, ou lado quente ou lado frio. Para Deus isso seria muito bom, mas escolhemos viver o que? A mornidão. Vixe Maria. Jesus diz que está prestes a nos vomitar da sua boca, porque espiritualmente nosso sabor reflete exatamente o nosso estado.
Contudo, ele ainda não fez isso. Ao contrário, está nos chamando a tomar decisões corajosas hoje mesmo. Ok, aqui é o comentário da autora, né? A Nina, a irmã Nina aí. É um comentário não inspirado, certo? Por mais estudiosa que ela seja, é um comentário não inspirado. Agora a gente vai saber o comentário inspirado, né? Sobre quem realmente é Laodiceia, quem realmente é esse povo aqui. A autora aqui diz que são os cristãos nos últimos dias, ou seja, todo mundo. Todo mundo. Mas a gente vai saber se realmente é todo mundo ou se é especificamente um povo. Certo? Vamos lá. Eu tenho aqui o PDF aqui, a gente vai estudar ele. Que é a mensagem à igreja de Laodiceia. Ok, vamos logo direto. Quem é Laodiceia? Vou abrir aqui. Fique sempre na mente que o comentário lá da pessoa não é inspirado. Você vai agora ver o comentário inspirado. Ok? Vamos primeiro ver aqui do espírito de profecia. Vamos lá. Queridos irmãos em Laodiceia. Queridos irmãos em Laodiceia, vocês sabiam que a profecia declara positivamente que o povo de Deus na igreja de Laodiceia, uma igreja, está em uma condição criticamente perigosa e não sabem? Então, irmãos, quer vocês percebam ou não, quer acreditem ou não, esse é exatamente o caso. Se vocês esperam entrar na vida eterna, devem acreditar nisso, sem demora. O que quer que acreditem ou não. Esta coisa que devem acreditar. Esta é uma coisa que devem acreditar, pois é a testemunha verdadeira quem fala, e seu testemunho tem de ser correto. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 253. Testemunhos para a igreja, para uma igreja. Ok? A única igreja que recebeu os testemunhos foi uma, né? Escrito pela profetisa irmã Ellen Goldwhite, que é o volume 3, página 253. Mas vamos lá. Quem é Laodiceia? Vamos saber quem é Laodiceia. Aqui a gente analisa Bíblia, espírito de profecia, história e lógica. Certo? Entendeu uma profecia? Bíblia, espírito de profecia, história e lógica. Uniu esses quatro, já era. Destrói qualquer heresia de Satanás. O livro de Apocalipse 2 e 3 descreve a condição de cada igreja, uma das 7 igrejas, de cada uma das 7 igrejas. A última delas é Laodiceia. Essas igrejas evidentemente retratam a igreja cristã em 7 períodos diferentes. O 7º, Laodiceia, descreve a igreja no período imediatamente anterior à colheita. A última em que o trigo e o joio são misturados, e é a igreja em que haverá a separação dos maus entre os bons. Mateus 13, 30, 47 ao 49. Como em cada período a igreja deve ser fiel e o seu nome sendo apenas a sua identificação, devemos, portanto,
considerar o nome Laodiceia. O nome Laodiceia significa exatamente a condição do povo, né? A gente vai saber agora. Sendo composto das palavras gregas Lau e Desi, uma que significa povo, né? Que é Lau. A outra significa julgamento, que é Desi. As duas juntas significam o povo e anuncia o julgamento. O nome Laodiceia, portanto, identifica uma igreja proclamando a hora do juízo, que está em Daniel 7:9, Apocalipse 14, 6 e 7. Ok? É uma igreja que está fazendo isso aqui. Não vá para o comentário de pessoas que fez mestrado, bacharelado, doutor. Então não vá por isso, irmãos. Não é inspirado. Não é inspirado. Não, Deus não necessita de que uma pessoa estude para inspirar ela. Ele inspira qualquer um. Ele escolhe qualquer objeto humano para inspirar qualquer um. Continuando. Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que proclama o juízo investigativo, é a única igreja que tem essa doutrina do juízo investigativo, que é verdadeiramente bíblica. E cada uma das 7 mensagens é dirigida ao anjo das respectivas igrejas. Consequentemente, a mensagem para a Igreja Laodiceia é dirigida ao anjo da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Exatamente. É dirigida ao anjo. Vamos aqui ver aqui rapidinho. Aqui. Veja aqui, Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja de Efésio escreve. Apocalipse 2:8. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Apocalipse 2:12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve. Apocalipse 2:18. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve. Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Agora, Apocalipse 3:14. Ao anjo da igreja dos Laodicenses. Ao anjo, irmãos. Ao anjo. Agora a gente vai saber quem é este anjo. Quem este anjo representa. Você já se livrou. Você já está livre. Você já está livre do comentário aqui da pessoa. Ok? Do comentário aqui da irmã Nina. Que ela fala que são os cristãos. Não é os cristãos. Você já descobriu que não é os cristãos. Você agora vai se bater de frente com um conflito. Ok? Você vai se bater de frente com um conflito de aceitar a verdade bíblica e tirar a heresia da sua mente. Que diz que é todos os cristãos, né? Ou seja, está todo mundo no mesmo barco. E você agora soube, né, que não é todos os cristãos, é a igreja adventista, e agora você vai saber quem é o anjo, quem representa o anjo. Ok? Agora você vai saber. Alguns irmãos falam que o anjo representa o terceiro anjo, né? A irmã White. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Já vi aí alguns comentários no Face. Não tem nada a ver, certo? Que não faz nem sentido. O terceiro anjo tá morno e cego. Não, é ilógico, isso é ilógico. Continuando aqui. Quem o anjo representa? No Apocalipse 1, as igrejas são simbolizadas por 7 candelabros. E os anjos das igrejas pelas 7 estrelas. Lemos agora Apocalipse 1, versículo 20. Veja. O ministério das 7 igrejas que tu vistes em minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As 7 igrejas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu viste são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Veja,
Neste verso, vemos que estas estrelas são os anjos das 7 igrejas. O que simboliza essas estrelas na mão do Senhor? Agora, a irmã White vai responder para nós. Os ministros de Deus são simbolizados pelas 7 estrelas que aquele que... é o primeiro e o derradeiro tem sob seu especial cuidado e proteção. As suaves influências que devem abundar na igreja acham-se ligadas a esses ministros de Deus, os ministros, ok? Aos quais cabe representar o amor de Cristo. As estrelas do céu acham-se sob a direção de Deus. Ela as enche de luz, guia e dirige-lhes os movimentos. Se o não fizesse, essas estrelas veriam a ser estrelas caídas. O mesmo quanto a seus ministros. Obreiros Evangélicos, página 13. Então, irmãos, a gente vê aqui claramente que o anjo, descreve, são as 7 igrejas são simbolizadas pelo... Aqui, fala aqui. O ministério das 7 estrelas que tu viste em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos. Se as 7 estrelas são os anjos, o Espírito de profecia diz que as 7 estrelas na mão de Cristo é os ministros, ok? Pois eles que devem iluminar os candelabros, ok? Cristo ilumina, Cristo dá a luz à estrela, que estão diretamente conectados, e eles dão a luz aos candelabros. Esta é a obra do mestre, junto com seus ministros, ok? Então, o anjo são os ministros. São os ministros cegos. Eles que estão assim na igreja. Não é você, meu irmão leigo. Não é você que é membro simples, comum. Ancião, membros normal, diácono, diaconisa, professor da escola sabatina, líder de jovens. Não é você que está cego. Não é você que está cego. Você estará cego seguindo o ministro. A influência dele lhe cega. Ok? A influência do ministro lhe cega. Certo? Aqui a gente já leu. Ok. Agora vamos ver a condição do anjo, que você já sabe, mas a gente vai ler de novo para isso martelar na sua mente. Apocalipse 3, versículo 14, diz assim: E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: Estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és frio e nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu, tá vendo? Como tu és morno. É uma carta dirigida a uma pessoa específica. Primeira pessoa no singular. Como tu és morno, nem frio ou quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vomitar-te-ei é o verbo vou te vomitar. Eu te vomitarei. Certo? Eu sei que na sua Bíblia adulterada, você tem a Bíblia atualizada, ela é uma Bíblia adulterada. Ok? Essa é uma Bíblia adulterada. Aqui é extraído da Bíblia fiel. Certo? King James fiel. Tá? Vomitar-te-ei, que é o verbo eu te vomitarei. Certo? Ele vai fazer isso aqui. Porque ele não tem como aturar a situação desses ministros. Não tem como aturar. Não tem como Cristo dar o alto clamor com a igreja assim.
miserável, pobre, cego e nua. E está dizendo que é rico. Ele fica dizendo que é rico aqui, ó. No versículo 17, olha o que ele diz. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, e não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. O cara a testemunha tá falando que ele é isso. E ele tá falando, não, eu sou rico, tô cheio de bens, fiz mestrado, bacharelado, entendeu? Sou doutor, guardo os mandamentos de Deus, tenho um espírito de profecia, né? Às vezes que nem crê, né? Tenho certeza que não vai crer nisso daqui, né? No Testemunho, volume 3, página 253. Tenho certeza, né? Também não vai crer aqui no Obreiros Evangélico, página 13, mesmo tendo os livros vermelho doblô do Espírito de Profecia em casa, não crê. Eu não sei como é isso, não. Não sei como é isso, não. Não sei, porque eu pesquiso aqui na internet os livros do Espírito de Profecia, leio aqui, eu creio tranquilo, né? Isso é uma coisa pessoal, né? Como é que diz? Individual, né? Individual. Você escolhe se crê ou não. Mas, continuando aqui. Portanto, como um anjo de Laodiceia, aquele a quem é enviada a mensagem de condenação, é símbolo dos pastores em Laodiceia. Símbolo dos pastores. Eu sei, irmão, que às vezes você admira um pastor, sabe, isso é pelo trabalho dele e tudo, mas ele está cego. A condição dele é essa. Cristo não vai mentir. Cristo não vai mentir, certo? Cristo ele repreende todos os que amam, entendeu? Então Cristo está falando a verdadeira. O testemunho dele tem que ser sempre verdadeiro. Ele deveria, portanto, estar mais ansioso em descobrir onde está o problema, pois ele diz o Senhor, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Só quer saber de fazer evangelismo. Não pesquisa, não busca a sua condição. Mas olha quem que veio a mensagem de um pobrezinho sem nada, um pobre coitado. Cristo não escolhe para quem ele quer inspirar. Não escolhe, não. Aí, pela lógica. Unimos aqui Bíblia, Espírito e Profecia, agora estamos na lógica. Como um ministério desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, que igreja, que é o candelabro, poderia ficar acesa? Não tem como, é impossível. Por isso que a luz, o óleo está se apagando na luz das virgens, das 10 virgens está se apagando. Mas 5 foram espertas, 5 foram sábias e foram buscar o óleo extra. Certo? Agora você, irmão, você vai saber o óleo extra. Você que é leigo, estudante, um adventista autêntico, fiel, você vai saber o óleo extra. Agora, irmão, por favor, investigue. Não siga os ministros, irmão. Aqui Cristo está falando verdadeiramente como eles estão. Faça a sua parte, irmão. Aprenda. Você vai pegar o colírio agora, irmão. Seja corajoso, independente. Aqui nesse mundo nós não tem mais nada. Não temos mais nada aqui a oferecer, irmão. Tem mais nada. Nunca teve, na verdade. Nunca teve. E é um mundo já perdido. A sentença dele já está descrita. Nós adventistas sabemos claramente disso. Claramente disso. E você não vai, meu irmão. Estou gravando isso aqui para você não perder sua salvação. Eu estou lhe entregando aqui o colírio. Vou lhe entregar aqui o colírio. A mensagem. Certo? E com a sua luz apagada, ou apenas cintilando escassamente, né? Como ela poderia iluminar o mundo, como Deus a colocou para fazer? Assim, através dos olhos da testemunha verdadeira, a tragédia de Laodiceia é vista de uma forma muito nítida. Pregadores sonolentos pregando a um povo
adormecido. Testemunho para a igreja. Qual a igreja? A igreja adventista que recebeu estes testemunhos. Volume 2, página 337. Que situação deplorável. E, no entanto, é totalmente ignorado. Ninguém liga. Essa lição aqui, ó. O povo vai fazer egípcia. Não é que o povo não está nem estudando a lição. Mas a mensagem chega aos fiéis, autêntico adventista no sétimo dia. Verdadeiros estudantes. Que vivem o claro assim diz o Senhor. Certo? Como tantos os ministros, bem como os leigos, estão em lamentável estado de escuridão, é claro que, embora a igreja de Laodiceia seja a última na ordem das 7, Deus não pode iluminar o mundo e preparar seu povo para o reino com ela, enquanto estiver na escuridão e despreparada. Daí a necessidade de uma purificação. Sim. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 80, e também se encontra em Sofonias 13, 3, 11. Vamos ler Sofonias 3, 11 aqui rapidinho. Vamos ler Sofonias 3, 11 aqui. É boa essa passagem. Sofonias 3:11. Sempre Bíblia King James fiel. Naquele dia não te envergonharás nenhuma das tuas obras, com as quais transgride contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que regozijam na tua arrogância, ou seja, os ricos, né? E tu nunca mais te ensoberbarás por causa do meu santo monte, que a igreja é do Senhor. E o cara fica aí dizendo que é rico e não precisa de nada e é cheio de bens, mas ele nunca mais se ensoberbarás, porque o monte é de Cristo. Versículo 12. E também deixarei no meio de ti um povo aflito e pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Após a purificação, o povo vai ficar aflito, né? Porque aconteceu isso, vai ser terror. Terror, a purificação de Ezequiel. A profecia de Ezequiel 9 é terror. Se você não estudou, irmão, estude. Estude, busque, que ali é importante para nós. Muito, muito importante. Mas vamos lá saber. Após essa purificação, versículo 13, rapidinho. Diz assim: o remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem falará mentiras, e não se achará língua enganosa na sua boca, mas serão alimentados e se deitarão, e ninguém os fará ter medo. Aqui, não cometerá iniquidade, né? Estará completo, vestido com a justiça de Cristo, nem falará mentiras. Vai estar com colírio, né? Comprou o colírio. E não achará língua enganosa em sua boca. Ou seja, comprou o ouro. Vai ter o ouro também em suas mãos, né? Que maravilha. Que maravilha. Voltamos lá. Não é só Sofonias, né? Que fala. João também descreve, né? Tem muito mais profeta da igreja purificada, né? Após a igreja purificada, os profetas, todos eles falam. Aqui. Agora vamos no espírito de profecia. Os dias de purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais que revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que ele limpará completamente a eira. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus
ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis, que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 80. Irmão ou irmã, se você tem um pastor, um ministro, né, que você gosta muito dele, ama ele assim, você admira ele, envie esta mensagem a ele. E fala, ó irmão, eu vi isso aqui no Face, na rede social, analisei aqui, e a testemunha verdadeira que está falando. A condição dos ministros são essa. Estou enviando isso aqui porque eu amo você, de verdade. O que você acha disso daqui? Você não quer ser um desses poucos grandes homens aqui que o espírito de profecia está falando? Eu estou enviando a você. Envia ele. Que vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Que eles são presumidos e independentes de Deus. Eles dizem isso daqui, ó. Olha o que eles falam, ó. Eu sou rico e cheio de bens. Não tenho necessidade de nada. Mas Cristo diz que ele é o quê? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora vamos continuar aqui. Então, após essa purificação, aí vem. Então acontecerá aqui somente aos que resistirem e vencerem na tentação, na força do Todo-Poderoso. Será permitido desempenhar um papel na proclamação desta mensagem. Qual mensagem? A mensagem que vai iluminar a terra com sua glória. Quando ela se transformar num alto clamor. Amém. Reunião de Herald, 19 de novembro de 1908. Agora vamos analisar à luz desses fatos que a gente viu, né? E daqui a pouco vou lhe apresentar o colírio. À luz desses fatos, a mensagem profética ao anjo dos Laodicenses deve, obviamente, ser trazida e proclamada por outra pessoa que não seja o próprio anjo. Olha que tristeza. Que tristeza. Aqui ela diz que se ao menos fosse intenso, dedicado por ele, né, bem rasinho, não mergulha. Não mergulha para falar sobre, né? Então, o anjo não vai trazer. Esqueça o ministério trazer a condição para você, irmão. É triste, né? Você confia, né? Eu sei que você confia no ministério. Você confia que a mão de Deus está guiando aí, mas triste. Um ministério que diz que é rico, como é? Um ministério que diz presumidos e independentes de Deus, trabalham por conta própria. Faz as coisas por sua conta própria e vai dar certo e acabou. Porque ele diz que é rico, irmão. Você tem que entender isso. O ministério da nossa igreja, o nosso pastor diz que é rico e cheio de bens. Entendeu? A condição da igreja estar desse jeito é por causa dos ministros, por causa do anjo que está cego. Entenda isso, meu irmão, entenda isso. Não é acusando ninguém, nem nada. É só falando a verdade a você. Agora você não é mais inocente. Você não é mais inocente. Chegou a você a verdade, a verdade. Agora você vai escolher, meu irmão. É uma escolha sua. Certo? Mas isto, obviamente, é o que nem os ministros, nem os leigos esperam ou desejam que aconteça. É só rasinha aqui, né? Vamos chegar perto de Jesus, né? Vamos não faz isso, ele está chamando para tomar decisão corajosa hoje mesmo, né? Jesus está chamando você a tomar uma decisão corajosa. É uma decisão muito corajosa. Você tem que ser um verdadeiro fiel, autêntico. Vamos lá. Vamos saber o que você vai escolher. Certo? No entanto, para o bem dos fiéis em Laodiceia, isto está acontecendo. Portanto, como a palavra de Deus diz que o corpo ministerial, o anjo da igreja de Laodiceia, é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu,
e que nem eles, os leigos estão cientes do fato. Isso mostra a veracidade das seguintes afirmações: pregadores sonolentos pregando a um povo adormecido. Eles são tão sonolentos e causando a sua condição espiritual, passando sua condição espiritual o povo, certo? O povo dormindo. Ó, irmão, pensa que eu tô gravando isso aqui, mas é uma tristeza tão grande, muito grande mesmo. É muito triste mesmo. Testemunho para a Igreja, volume 2, página 337. A mensagem da testemunha verdadeira e fiel contra o povo de Deus, em triste engano, todavia sincero. A mensagem da testemunha verdadeira contra o povo de Deus, em triste engano e ainda sincera neste engano. Volume 3, 251. Apesar de estarem nesta situação, lendo aqui, horrível, a qual deveria fazê-los tremer e temer, e dar tudo para sair dela, ainda mais, sair da condição, viu? Não é sair da igreja, certo? Ainda assim, eles continuam mornos, nem frios e nem quentes. Não vou ler essa parte aqui, tá? Muito grande. Agora vamos ver o que necessita para sair disso, né? Ao protestarem que não são desgraçados, infelizes, nem miseráveis, perturbados, nem pobres, necessitados da verdade, nem cegos, incivilizados e iletrados, né? Nem nus, sem a justiça de Cristo. Diga você, irmão fiel, tem como a igreja dar o alto clamor desse jeito? Seja um sério, verdadeiro. Os laodiceanos estão contradizendo a testemunha verdadeira, rejeitando o seu conselho e desacreditando o seu remédio, que é o quê? O colírio. A testemunha fala que ela precisa, que esse ministério precisa do colírio. Como somente o colírio, que é a verdade, os curará de sua doença mortal laodiceana, se não conseguirem se valer da cura, né? Se não conseguirem se valer da cura, ou seja, buscar a verdade como um tesouro escondido e aplicá-la, se arrependerem, vai ser vomitado, vai ser cuspido. O colírio, ele te fala a tua condição, aí te dá o remédio, tu não quer? Vomitado, irmão. Segue o anjo aí, vai ser vomitado junto com ele. Só isso. Vamos lá. Vamos logo aqui para saber. Aqui. Mas infelizmente nem todos os que veem permanecem. Pois quando alguém ouve a palavra do reino, né, que é a mensagem presente, e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto do caminho. Continuando aqui. Vamos descobrir aqui. Se quiser então, sem mais demora, viver. Me perdi aqui. Vamos continuar aqui. Mas infelizmente nem todos os que ouvem permanecem, pois quando ouve a palavra, quando ouve alguém falando sobre o reino, né, e não compreende, não busca, não vai na fonte, então vem o perverso e afasta o que foi semeado em seu coração, que é uma verdade bíblica, mas o perverso vem, aí ele não compreende, vai lá e busca nos ministros, nos anciãos, isso aqui é verdade, vai ter um reino, aí o ministro pega e, não, Jesus falou que o reino dele não é daqui. Aí ele já fica com medo. Ai, meu Deus. E não compreende. Aí vem o perverso e afasta. E outros é assim. Quando vem a tribulação, ele até entende. Mas quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra,
Aí se ofendem. Eu não sou digno de passar por isso, meu Deus. Eu não mereço passar por isso. Pronto, se afasta da palavra. Estes são os que receberam a semente em lugar pedregoso. Mas os que receberam a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. E também dá fruto. E um produz em 100 vezes, ou outro 60 vezes, outro 30 vezes. Mateus 13, 19 ao 23. E finalmente, nunca sejamos como um fariseu, que pode ver o cisco no olho do seu irmão, mas não pode ver a trave no seu próprio olho. Pois afinal de contas, quem és tu? Pergunta ao Senhor. Não és tu mesmo, laodiceano? Como julgas tu, o servo de outro homem? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Mas ele está firme, porque Deus é capaz de fazer ficar em pé. Romanos 14, 4. Esqueça o outro companheiro, esqueça os irmãos lá de fora. Esqueça, nesse exato momento, você que é da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esqueça os irmãos lá de fora. Agora não é momento. Não é momento da gente se preocupar com a grande multidão. Certo? Vamos cuidar da nossa condição. Vamos cuidar. Certo? Além disso, não meçam a verdade com a vara do homem, mas com a vara de Deus, que é ouvir a vara, e quem a designou. Miqueias 6:9, diz o Senhor. Agora, se quiser, então, sem mais demora, envie seu pedido para receber a literatura da mensagem da verdade presente. Se você quiser, isso é uma escolha sua. Ore, irmão, vai lá, ore, busque saber que mensagem é essa. A vara do pastor nunca ouvi. Isso é o colírio para você. Este é o colírio, você que sabe. Tá aí a verdade para você, irmão. Tá aí, ninguém vai obrigar meu porra de goela abaixo, não. Quem vai lhe convencer agora é o Espírito. Você vai ver muita gente falando mal aí. É o problema deles. Quem tá falando é o ministro. Ele até é cego. Tu vai confiar numa pessoa cega? É por sua conta e risco. O banquete que, embora vala tudo, não lhe custará nada. Para começar, não é correto que o manual do cristão é a Bíblia? Se a sua resposta está a esta pergunta fundamental e afirmativa, então isto nos obriga a estudar os escritos da irmã White à luz da Bíblia, exatamente. E não a Bíblia aos seus escritos. Isso, de fato, ela mesmo diz claramente. Veja o que ela diz. Apenas os que forem diligentemente estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estão ao abrigo dos poderosos enganos. Ó que bom, que domina o mundo pelo testemunho da Bíblia, não pelo testemunho dela, certo? Estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Por isso que eu lhe falei, Bíblia, espírito de profecia, a história e a lógica. Certo? Antigamente, quando a gente entrou, era o quê? Bíblia, história e lógica, não é isso? Mas agora entrou o espírito de profecia. Oh, que maravilha! Que maravilha! E aí, o que a gente faz? Surpreenderão um enganador em seu disfarce. Descobrimos o quê? O engano satânico na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Vemos agora seu olho abriu, irmão. Seu olho agora abriu. E agora você está sabendo que o ministério está te enganando. Eu não estou generalizando todos, mas a verdadeira testemunha está falando que o ministério está cego. E com isso ele passa a condição dele a você. E diz que está tudo bem, que eu tenho a verdade, não preciso de mais nada. Mas você está miserável, pobre, cego e nu por seguir o ministro. Mas agora você pode se esquivar disso. Você pode sair disso. Amém. Louvado seja Deus. Você pode sair disso, meu querido irmão. Acha-se hoje o povo de Deus tão firmemente estabelecido em sua palavra e não venha a ceder à evidência de seus sentidos, apegar-se-á nesta crise a Bíblia e a Bíblia só. Agora eu vou lhe dar o colírio. Primeiro vamos ler aqui
o conselho de Cristo, né, que está em Apocalipse 3:8. 3, 18 e 19. Que diz assim. O comentário da pessoa aqui, né? Era para o comentário dela, o colírio, certo? O colírio ser o que você realmente necessita. Mas veja aqui o comentário tão rasinho, irmãos. Certo? Tão rasinho, ou seja, defendendo a sua credencial, né? Na antiguidade, compras quase sempre envolvia trocas. Perdão. Vamos aqui na lição. Aqui. Na antiguidade, compras quase sempre envolvia trocas. Um bem por outro. Isto é, Jesus propõe, aqui, uma troca. Ele nos convida a entregar nossa indiferença em troca do seu ouro. Você tem que saber qual é esse ouro. Qual é o ouro? Só fala. Tem que saber qual é o ouro. Olha lá, de suas vestes brancas e do colírio espiritual. Mais ou menos, né? Colírio espiritual que só ele pode oferecer. Exatamente. Jesus deseja nos tornar ricos aos seus olhos, cobrir-nos com sua veste perfeita de justiça e abrir nossos olhos para enxergarmos um relacionamento real e constante com Ele. Muda tudo. Ele nos oferece tudo que precisamos, sobretudo porque não conseguimos prover por nós mesmos aquilo de que mais carecemos. Somente Ele pode fazê-lo e o fará aceitarmos. Agora, irmãos, Jesus está nos dando o colírio, o seu ouro, né? E a sua veste. Agora cabe a você agora querer esse colírio. Né? Era para ela falar que verdadeiramente é o colírio, mas não aceita. Agora o ministério não pode aceitar por você. Você tem a sua individualidade. A salvação é individual. Ok? É preciso abraçar o primeiro raio de luz. E, à medida que continuamos a orar e a estudar, tudo se tornará tão claro quanto o sol e começaremos a compreender todo o assunto. O Senhor declara que a sua voz clama à cidade, ou seja, à igreja, Miqueias 6:9. E que os homens de sabedoria verão o nome, ou seja, ouvirão a vara e aquele que a estabeleceu. Manifestadamente, esta vara é capaz de falar e ser ouvida. Aí vem um mandamento: ouvir a vara. E o máximo que podemos saber é que a única vara que falou é a vara do pastor. Eu sei que dói, eu sei que você já ouviu tudo de mal sobre essa mensagem. Mas, por sua conta e risco, você agora pode escolher ser vomitado ou seguir o que Cristo manda, ouvir o mandamento de Cristo, que é ouvir a vara. Agora cabe a nós decidir se ouvimos a voz do homem, que os ministros falam: nossa, essa vara do pastor aí, esse tal desse Victor Teff é um falso profeta, que não sei o que. Você só vai saber, irmão, assim, investigando em oração, a ver se é a voz do homem ou a voz de Deus. Aí você vai escolher ouvir a voz do homem ou a voz de Deus. Este é o teste e o interesse próprio de cada um hoje, porque uma destas duas vozes, a voz do homem ou a voz do ceto, que é a vara, né, determinará o nosso destino para qualquer um destes dois resultados: a morte eterna ou a vida eterna. Você já estudou a mensagem da vara do pastor profetizada em Miqueias 9? Se quiser, pode chamar aí. Não perca tempo, irmão, não perca tempo. É a verdade presente. É a verdade presente para todo adventista do sétimo dia. Certo? É a mensagem que vai iluminar a terra com a sua glória.
Aí você vai ver se ela é o colírio ou não. Investigue, irmão. Se não prestar, não for... Não, isso não é verdade não. Pronto, joga fora. Mas investigue, é um conselho que eu lhe dou. Investigue. E eu sei, nossa, é um cara que tá pregando, né? Nunca estudou nem nada, mas veja esse conselho aqui do Espírito de Profecia. Veja só. Frequentemente o Senhor trabalha onde menos esperamos. Surpreende-nos pela revelação de seu poder em instrumento de sua própria escolha, ao mesmo tempo que passa por alto os homens a quem temos olhado como sendo aqueles por cujo intermédio deve vir a luz. Deus deseja que recebamos a verdade em seu próprio mérito, porque é a verdade. Conselho sobre a escola sabatina, página 12. Irmão e irmã, os líderes do antigo Israel, os sacerdotes, escribas e fariseus, que os líderes hoje, ancião, ministros, coordenador de tal, líderes de associação local, de associação geral, estão todos cegos. É a mesma coisa aqui. Os sacerdotes, escribas e fariseus lá do passado, os anciãos, os ministros, os pastores, os de hoje. Ok? O tipo encontra o antitipo. Agora, que privaram o povo do direito dado por Deus de investigar os ensinamentos de Cristo por si mesmo, morreram junto com as suas vítimas, sob a condenação das leis que deveriam salvá-los. Estamos terminando. Não subestime a sua salvação para confiar na sabedoria de outras pessoas. Não creiais no amigo, nem confiais no vosso guia, daquela que repousa no teu seio, guarda as portas de tua boca. Miqueias 7,5. Este erro fatal de confiar no homem a salvação foi repetido durante a reforma, também na pregação da mensagem do primeiro e do segundo anjo. Assim, todos os que aceitaram a verdade avançada se tornaram adventistas do sétimo dia. Fizeram isso apenas investigando por si mesmo. Hoje a nossa igreja está aí, irmão, primeiramente por Deus e pelos irmãos que fizeram o quê? Investigaram por si mesmo. Toda vez que chega uma verdade presente, só sai o que investiga por si próprio. E tornando sua decisão independente do sacerdote, escriba e fariseu. E se esse método de investigação era o único curso de ação correto e sábio naquela época, certamente é igualmente confiável agora. O tipo encontrando um antitipo. Quando entendemos a palavra de Deus melhor do que era na época em que acreditamos pela primeira vez, e mesmo por seguir e obedecer ao caminho que Deus aponta, atalaias fiéis te expulsarem, e apaguem o teu nome do livro da igreja, você deve alegrar-se. Isaías 66:5 e Lucas 6:22-23. Suporte com alegria o teste de sua fé, sabendo que esta leve aflição momentânea produz para nós um peso de glória cada vez mais excelente e eterno. 2 Coríntios 4:17. Pois é tolice rejeitar a verdade para reter o nome em Laodiceia na igreja. Eu lhe aconselho. É uma loucura sua escolher ficar nessa condição. Você não vai sair dessa condição sozinho. Você só vai sair dessa condição se você ouvir a vara. O homem sábio verá o teu nome. Seja um homem sábio, meu irmão. O melhor é aceitar a verdade e reter o nome no livro. Manter o nome no livro da vida do Cordeiro, ainda que isso cause a remoção, vai remover você. Isso é normal. Mas não se preocupe, irmão. Cristo vai lhe sustentar na sua mão. Pode se preocupar, Cristo vai lhe sustentar. Eu digo que é tolice rejeitar a verdade apenas porque alguém sugere que, em vez de ir a Deus em oração e agir que conduz toda a verdade, e agir em harmonia com as suas próprias convicções,
através do Espírito, que conduz toda a verdade. Fazer o contrário é negar qualquer ligação pessoal com o céu e colocar sua confiança no homem para fazer da carne o seu braço. Aqui a gente termina aqui, irmãos. É muito grande aqui, muito extensivo, certo? Eu espero que essa mensagem, irmão, lhe guie, né? Que é a mensagem à igreja de Laodiceia, ok? Aqui está uma mensagem, não é contra ninguém. Eu só estou apresentando aqui o que verdadeiramente é. Eu creio nisso daqui. Eu creio que Deus não vai trabalhar com esse ministério miserável, pobre, cego e nu, ok? Deus vai remover as pessoas que é cheia de bens, que não quer trabalhar, não quer fazer o que ele pede. Ah, irmão, mas a igreja está batizando, está pregando a mensagem do terceiro anjo, e tal, e tal, e tal. Mais ou menos. Mas não está descrevendo. Batiza, a pessoa entra na igreja, e ele não fala, ó, irmãos, a sua condição nessa igreja é essa aqui. Ele não vai lhe falar. Que é a própria condição dele. Ele não entrega a própria condição dele. Então, que você que ouviu, assistiu esse vídeo, investiga, irmão. Me chama aí no privado, irmão. Eu quero investigar essa mensagem da vara do pastor aí, se for falsa, se for o que seja, eu quero investigar. Eu vou investigar. Se for mentira, Deus vai lhe revelar. E pronto, seja um verdadeiro fiel. Um verdadeiro fiel adventista e acabou. Certo, irmão? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.